Então tá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Agora o nosso programa, geralmente quinta-feira, o nosso querido GQF, ele é gravado, né? A gente saiu do ao vivo para o gravado, então a gente nunca sabe quando é que vocês vão estar nos assistindo, mas a gente sempre espera que vocês estejam aí do outro lado, nos assistindo, conversando com a gente. Eu estou hoje aqui com 3 convidados, eu vou considerar o Álvaro Link como nosso convidado hoje também. Esse é o Geralmente Quinta-feira, o nosso programa que vai ao ar, como o nome diz, geralmente quinta-feira. O canal já se transformou também em geralmente quinta-feira, então eu já vou pedir para todo mundo se inscrever no canal, compartilhar o canal, né? Sabe como é que funciona esses algoritmos? Quanto mais clicar, quanto mais compartilhar, mais gente consegue acessar o nosso conteúdo, mais gente fica sabendo que o conteúdo existe. Então, não deixem de se inscrever e comentar e compartilhar e todas aquelas coisas que dá para fazer nas redes sociais aí. E hoje eu estou aqui com a Maria Cândida Azevedo, eu estou aqui com a Fernanda Godolfin e eu estou aqui com o Álvaro Link para a gente falar de um tema que permeia cultura e estratégia, como é que essas duas coisas se relacionam no mundo corporativo e como elas estão cada vez mais interligadas, ou será que não? Né? Para fazer a minha descrição aqui, então, meu nome é Marcelo Lubisco, eu sou sócio e cofundador da Lobolab, Laboratório Estratégico Colaborativo. Eu sou um homem branco, tenho 1,80 m, cabelos... os meus cabelos, eles são pretos, eles estão começando ali uns fios grisalhos agora, é a idade, não tenho o que fazer. Tenho sobrancelhas grossas, estou com uma barba rala, uma camisa azul, sentado em uma cadeira que eu tratei de arranjar aqui, uma cadeira bem grande para corrigir minhas costas, porque eu tinha muita dor nas costas. E eu estou na minha casa aqui, atrás de mim tem aqui uma porta de vidro, e você consegue enxergar um fundo aí cinza da cor de concreto, assim. Acho que eu estou vestindo uma camisa azul, não sei se eu tinha falado isso. Antes de passar para o Álvaro, que vai me ajudar aqui a ancorar, ainda que eu tenha dito que ele é um convidado, certamente ele vai tapar os meus furos aí, né? Quer dizer, não posso deixar, quando eu deixar os rabichos, ele vai lá e me ajuda a não fazer bobagem. Vou passar a bola para ele, mas vou lembrar que a gente tem também interpretação em Libras com a nossa querida Aline Mariotti, agradecer a Aline aí por esse trabalho tão bonito que ela faz. Então, Álvaro, passando a bola para ti, e acho que já pode, né, trazer um pouquinho de como é que tu contribui com esse assunto de cultura e estratégia, por que tu está aqui junto conosco. Legal. Bom, boa tarde a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês aí estarão assistindo aqui o nosso programa. Também cumprimentar aqui a Maria Cândida, a Fernanda Godolfin, e muito feliz por estar aqui hoje nós estarmos aqui propondo esse assunto que vai conversar com cultura, com estratégia, com as dores desse processo, né? Enfim, com as oportunidades de tudo isso, com a importância desse tema. E, enfim, meu nome é Álvaro Link, eu sou o farol da cultura da Sicredi Caminho das Águas, né? No mercado normalmente conhecido como diretor executivo, dentro do ambiente das cooperativas de crédito, há 27 anos trabalhando nesse sistema, passando por um processo também de transição de carreira, né? Eu encerro esse ciclo de trabalho junto ao sistema Sicredi agora em dezembro, e o colega Shirley Zucchetti vai estar aí assumindo, né, a sucessão aí dessa função que cuida da cultura, né, farol da cultura. E eu sou um homem branco, 50 anos, estou usando uma camiseta preta, camiseta de manga curta, nela está escrito DNA Acreditador, né? Aí já entramos também, né, Marcelo, no tema da cultura aqui também, porque somos alcunhados como acreditadores, e o DNA Acreditador pressupõe alguns aspectos, né, dessa cultura. Cabelo curto, bem curtinho, cortado com máquina, né? Estou usando fone de ouvido, também com barba rala, já bastante cinza, acinzentada, também pela questão do tempo. Meu background aqui, atrás de mim, eu tenho uma estante com livros, com o Globo, né? A minha
esquerda, eu acho que quem está olhando, também um sofá, e também estou aqui falando da minha casa. Tá bem? Boa tarde a todos, bom dia mais uma vez, boa tarde, boa noite a todos, e que tenhamos um ótimo diálogo. Eu vou... Maria Cândida, eu te chamei de Maria Cândido? Não, né? Não, você me chamou certinho. Então tá. A gente estava falando antes aqui, a Maria Cândida estava dizendo, puxa, volta e meia, as pessoas botam um O no meu nome, aí depois o Álvaro disse, oi, Maria Cândida, eu pensei, meu Deus, eu chamei ela de Maria Cândida. Mas Maria Cândida, então... Não, eu grifei, inclusive. Eu botei aqui, eu tenho 3 sublinhados no candidato, no dado. Eu vou pedir para Maria Cândida... Fala, Maria Cândida. Eu vou dizer que vocês estão com crédito, porque as pessoas me chamam de Maria Fernanda, normalmente. Porque tem uma atriz que o Cândido era o sobrenome, e aí eles esquecem e é Maria Fernanda. E meu marido, quando me conheceu, me chamou de Maria Cláudia. E eu casei com ele, então tá tudo certo. Nós somos perdoados, realmente, tá certo. Eu vou pedir, Maria Cândida, para tu também te apresentar, te descrever, e já acho que aí já pode fazer essa conexão, né? Porque a gente sempre faz essa pergunta inicial, por que a Maria Cândida Azevedo, para falar desse tema e para conversar sobre esse tema de cultura, estratégia, essa conexão entre as duas. Então, quando te apresentar, já pode trazer isso para nós também, por favor. Vamos ver se eu me apresento direitinho, que vocês fizeram bem bonito. Eu sou Maria Cândida, eu sou sócia fundadora da People and Results, e antes de contar o porquê que eu estou aqui da minha história, deixa eu me descrever fisicamente. Então, eu sou branca, bem branca, até assim, o sol nem passa perto de mim, de tanto que eu gostaria, mas não funciona. Tenho cabelo escuro, curtinho, tá preso num rabo de cavalo. Eu tô de blusa preta, com golinha e manga branca. Não tenho barba. O que mais que eu posso dizer? As sobrancelhas também são grossas, nunca tinha reparado na grossura da minha sobrancelha. Fui prestar atenção porque o Marcelo falou. Eu tô na minha casa, e aí atrás de mim tem uma parede marrom, então meio sem graça, e tem um abajur branco e um interruptor de luz branco atrás de mim. E aí eu pergunto por que eu tô aqui, eu acho que se mistura um pouco com a minha história. Eu comecei no assunto de cultura em 2003, 2004, 2005, para ser mais precisa, quando eu comecei o meu mestrado no COPEAD, no Rio de Janeiro, e eu fiz o meu primeiro diagnóstico de cultura como a minha tese de mestrado, que foi o diagnóstico no Magazine Luiza. E de lá para cá, eu acho que eu devo estar no 12º, 13º diagnóstico em alguma empresa, inclusive uma delas é do Sistema Sicredi, que é a pioneira, aonde foi um projeto espetacular, e eu fiz o diagnóstico e 3 anos depois o rediagnóstico para poder olhar o quanto que tudo aquilo que tinha sido recomendado evoluiu. Por que a Maria Cândida? Acho que tem a ver com esse projeto, mas acho que tem a ver com 3 coisas, até explicando por que talvez lá atrás a pioneira nos escolheu como consultoria. Primeiro tem a ver com essa experiência toda de muitos anos e fazendo diagnóstico e mudança em empresas de realidades muito distintas. Segunda coisa é uma metodologia tanto qualitativa quanto quantitativa, e normalmente as organizações que tem aí, eu vejo um trabalho muito qualitativo ou só quantitativo, mas eu não vejo as duas coisas. E a nossa metodologia não é uma metodologia própria que nunca foi aferida. É uma metodologia pública de mercado, então isso também é fruto lá do mestrado, de coisas que foram comprovadas e que para de pé ao longo dos anos, e por isso a gente adota. E eu acho que a terceira coisa, tem 4, né? A terceira coisa é que não tem ponto vista grossa no nosso diagnóstico. O que eu vejo é a organização que passa pelo diagnóstico de cultura, a consultoria faz isso, mas apareceu umas coisas que não são muito legais do presidente, do fundador, do principal executivo, isso aí eu faço vista grossa porque eu quero manter o contrato. A gente tem um histórico, não só projetos difíceis, mas a gente tem um histórico de projetos onde uma recomendação foi que o fundador se demitisse. Numa outra, a gente apurou uma série de denúncias de assédio sexual e assédio moral do próprio contratante, que era o head de RH. Então, tem uma coisa muito importante nossa que é não tem vista grossa, não tem assunto que a gente dá uma tapeada, né? We tell it like it is. Então, se alguém está procurando um diagnóstico só para passar um pano, eu costumo dizer que não é comigo. Até por isso que às vezes eu trago provocações de assuntos que são mais difíceis ou mais indigestas, e aí tem que querer realmente.
E acho que a quarta coisa é porque a gente faz um olhar para a capacidade de virada dos executivos. Não basta fazer um diagnóstico e uma recomendação de ajuste cultural. A gente tem que olhar o quanto que a liderança dá conta desse recado. E aí, dando conta, ela consegue fazer a virada. Legal, legal, legal. Bem-vinda aqui conosco, então. Vai ser um papo bem bacana. Agora eu vou convidar aí a Fernanda Godolphin, então, para também se descrever e também já se apresentar dizendo por que a Fernanda para papear com a gente sobre esse assunto aí. Então, tá bem. Bom, pessoal, eu sou a Fernanda. Eu atuo aí na área de gestão de pessoas e cultura organizacional. Com a minha consultoria tem em torno de 2 anos, então é recente, mas eu já atuei com esses processos em grandes corporações, sendo que 16 anos da minha trajetória foram vividas nas empresas Randon, e que foi a minha grande escola para esses processos, onde lá eu liderei duas transformações de cultura ao longo desses 16 anos aí, né? Então, eu vivi na cadeira de executiva de RH os processos, e agora vivendo esses processos de cultura organizacional e transformação na cadeira do outro lado da mesa, como a gente costuma dizer, né? Mas antes de eu entrar aí no porquê, eu vou falar um pouquinho de mim, então me apresentar aqui fisicamente. Eu também sou branca, bem branquinha, como a Maria Cândida, né? Costumo dizer bronzeado europeu. Sou bochechudinha. Hoje eu estou de cabelo preso, meu cabelo é preto, escuro, com mechas loiras, mas hoje estou de cabelo preso, então ele parece mais preto do que é. Estou com uma blusa preta com branca e um blazer rosa, e eu estou aqui hoje no meu escritório, e a parede atrás de mim, então, também nos tons de marrom claro, assim, um caramelo queimado. Tem uma planta e tem um quadro que está escrito 4 palavras em inglês que significam sonha, acredite, faça e repita, né? E que também tem muito a ver tanto com o meu trabalho quanto com a minha essência como pessoa, né? Que é justamente isso. Acho que sonhar, acreditar e suar a camiseta aí para poder executar, né? E depois o processo recomeça todo de novo. E assim eu acho que é também o processo de cultura organizacional e transformação de cultura organizacional, né? Porque ele é um processo contínuo e que tem muito a ver com o sonho de uma estratégia, o sonho, né, de algo maior, e que ele é sustentado pela forma como as pessoas fazem e sentem esse processo, né? Então, eu acho que é um pouco por aí. E dentro dos meus processos de transformação de cultura, eu gosto de dizer que o meu viés, ele veio como uma descoberta também, e o meu sentido de sair da empresa onde eu trabalhava para fundar a minha empresa e para ajudar outras empresas a também olhar para si e para a sua cultura, veio porque eu atuei sempre na área de recursos humanos, e a forma como a gente conseguiu ocupar um espaço estratégico dentro da organização como recursos humanos foi quando a gente passou a fazer, de fato, leitura sobre cultura organizacional e a transformar a cultura como o grande apoio da execução da estratégia, né? Então, hoje, quando eu divido com diversos profissionais de recursos humanos, né, a sua ânsia de poder ter uma contribuição mais efetiva com os negócios, de ter um espaço atuante e transformador dentro dos negócios, eu costumo trazer que o grande pano de fundo desse empoderamento, ele vem pelo viés da cultura. Então, esse é a minha relação aí com esse trabalho, e que despertou em mim um grande carinho pelo tema, né? E uma transformação não só profissional, como pessoal junto com tudo isso. Porque precisei ir lá no fundo
mexer nas minhas crenças como profissional de recursos humanos para poder me reinventar como gestora de negócios e aí sim poder fazer com que a cultura organizacional e pessoas fossem o pano de fundo da estratégia de negócio. Então, é isso aí. Beleza, vamos começar nosso papo aqui, então. Já começamos, né? Mas vamos ver por onde é que a gente vai começar agora. Eu confesso que eu sou um cara que gosta bastante de conceituar as coisas. Eu acho que quando a gente conceitua as coisas, a gente consegue entender onde é que a gente está pisando, ou pelo menos quais são as semelhanças e diferenças das visões, assim, para a gente conseguir se entender. Se fala tanto em cultura, né? Quando a gente fala em estratégia, a gente fala em cultura. Quando a gente fala em inovação, a gente fala em cultura. Quando a gente fala... normalmente, quando a gente fala em gestão, a gente fala em cultura também. Mas como é que vocês conceituam, se é que dá para conceituar a cultura organizacional? Assim, né? Vocês já pararam para pensar, tá, que diabo é esse, né? O que é a cultura dentro da organização? Como é que a gente dá para conceituar isso? Ou é uma coisa que se sente mais do que se conceitua? Que, aliás, é uma saída fácil, não, se a gente sente mais do que conceitua. Quem quiser pegar a bola aí, mas tipo, como é que vocês conceituam a cultura dentro das empresas? Vou pegar essa bola, Marcelo. Quando eu fui no olhar acadêmico, eu cheguei na minha tese de mestrado em 82 definições. Isso explica muito, né? E aí a gente entende a dificuldade de conceituar. E a definição que eu mais gosto, ela não é acadêmica. Eu aprendi com uma aluna minha, há uns 13 anos atrás. Cultura é o que as pessoas fazem quando o chefe não está olhando. Uhum. Porque se eu preciso do chefe olhando para aquilo acontecer, não é cultura, é outra coisa. É obediência, né? E aí eu gosto muito de olhar o caso da própria Apple. Se a gente fosse pensar numa organização multinacional de cultura inovadora em 2008, era unanimidade, Apple. Desde que o Steve Jobs morreu, o que elas inovaram? Eles fizeram muita melhoria contínua, mas inovação disruptiva não teve mais. Se eles de fato fossem inovadores, com a morte do Jobs, tinha continuado uma cultura inovadora. Então a gente vê que não era uma cultura inovadora, parecia para fora, mas isso não estava no DNA. A partir do momento que sai o líder, fica muito claro o que é cultura e o que é a força daquele líder. Perfeito. Mas aí deixa eu... Alguém mais quer trazer definições? Depois eu continuo esse papo aqui. Não, eu acho que eu compartilho com a Maria Cândida aí. Eu sempre costumo dizer que a cultura é o jeito como as coisas acontecem, né? É de fato o nosso jeito de ser e fazer, o jeito de ser e fazer de um grupo, né? E aí também tem conceitos, né? E eu gosto muito quando eu trago agora, falando um pouco de... que é, para mim, uma das grandes referências, né, no estudo da cultura, que é o Edgar Schein, e quando ele trabalha a questão, né, da composição da cultura, que ela vem lá de crenças, valores e artefatos, que é a forma como ela se manifesta, né? Então, eu gosto muito disso, porque ela reforça o jeito de ser e fazer. E o jeito de ser e fazer, ele está lá no nosso mais interno sentimento, que é as nossas crenças, a forma como a gente construiu as nossas verdades, né? E isso se manifesta através dos comportamentos, das nossas atitudes no dia a dia. Então, quando a Maria Cândida traz que quando o chefe não está vendo, é exatamente por isso, porque eu ajo quando o chefe não está vendo, de acordo com aquilo que eu acredito de fato, e que nem sempre é algo que eu tenho consciência, mas é algo que é mais forte do que, às vezes, a minha própria consciência. Então, é aí que ela se estrutura e se estabelece. Quer pegar daí, Álvaro? Tá no mudo, eu acho. Tá no mudo. Ó, já vai para as falhas de final de ano essa. Eu sou campeão. Bom, mas além de nomeado como aqui convidado pelo Marcelo, eu vou me
eu vou me colocar numa condição aqui de bagunçador, se vocês me permitem, vou fazer um pouco de bagunça. Eu queria pegar esse enunciado, agora que foi feito pela Maria Cândida e reiterado aqui pela Fernanda, que cultura é o que as pessoas fazem quando o chefe não está vendo. Quando você chega numa organização, eu vou usar um termo aqui para isso, tentem entender, distópica, uma organização bagunçada, com patologias organizacionais, com as mais variadas manifestações de disfuncionalidades. E eu não sei se isso é cultura, se não é cultura, mas as pessoas estão fazendo exatamente o que o ambiente, de alguma forma, possibilitou que elas fizessem, ou induziu, ou criou, né? Ok, então vamos lá, essa é a cultura. E a partir do momento que a liderança dessa organização nova, ou do meio, se dá conta desse processo e quer construir, vamos pegar aqui o exemplo do Steve Jobs, quer construir uma cultura com um tipo de característica, no caso dele, a inovação, enfim, várias outras aí que a gente pode nominar, essa liderança quer fazer esse movimento de cultura. Como é que é esse processo? Mesmo que a gente ainda tenha um ambiente disfuncional, existe uma firme intenção da liderança de fazer um depara, né? De uma constatação de algo ali que é um se dar conta, sendo liderança nova ou já existente, um se dar conta, para algo desejado. A implantação desse processo, né, desses referenciais, dessa iconografia, desses símbolos, desses rituais, isso não é cultura? Então, isso é a transformação, na minha visão aqui, já atravessando tudo. Por quê? Se você está fazendo tudo isso, e por qualquer motivo você sai de cena, e isso não entrou no sangue, como a gente fala, a casa cai. Agora, se você faz a transformação, e as pessoas passam a viver aquilo plenamente, é mais ou menos o seguinte: a gente está nas Américas indo para a África. Se a transformação é o translado. Você foi, mas você não chegou do outro lado. Você para no meio do caminho, afunda. No máximo, eu posso voltar para trás. Mas eu não tenho elementos para chegar lá para frente se eu não tenho essa liderança condutora. A condução da transformação, ela é um processo fundamental, senão você não tem mudança cultural. E a capacidade da liderança em fazer essa virada é o segundo processo fundamental, na minha visão. Mas eu não posso dizer que a transformação é cultura. Eu tinha uma cultura, eu estou buscando outra. E que, de verdade, quando você me conta essa organização, né, distópica, provavelmente era distópico também o resultado, a performance. Mas, às vezes, a gente tem organizações que estão indo muito bem, o mercado mudou, eu não posso continuar daquele jeito, eu preciso rever a minha estratégia, e por isso eu vou olhar para a cultura vigente e ver o que converge e o que diverge. Quando a gente faz isso, às vezes não é uma transformação 180 graus, às vezes é ajuste de alguns elementos. Tem alguns símbolos de muitos anos que não fazem mais sentido, alguns rituais precisam ser ressignificados, tem práticas a serem ajustadas. Então, esse processo de desmineralização do anterior e mineralização do novo, ele leva um tempo até que essa nova mineralização esteja sólida. E aí, no meio do caminho, você perde o líder, é muito raro que você consiga continuar. Ok. Tem um componente interessante aqui, né, Marcelo e Fernanda também, que é a importância, né? E às vezes há esse tipo de indagação, a importância da liderança no processo. Né? Fundamental. A importância dela e o papel nesse processo para o bem e para o mal, né? Uhum. A liderança é fundamental aí em todo o processo, porque o que acontece, assim, para mim, eu gosto de usar um exemplo, assim, que é que nem a gente que tem filho aí, para quem tem filho sabe muito que né, a força daquilo que a gente faz,
de como a gente age, ele tem um peso muito grande, né? Muito maior do que aquilo que a gente fala. E a referência, então a gente sempre vai se pautar nas referências das nossas figuras de poder, né? Que no caso das organizações são as figuras de liderança, formais ou informais, não importa, né? Então a gente sempre vai se pautar no comportamento dessas lideranças para poder pautar os nossos comportamentos, né? Então, como referência. Então, a liderança, se ela é referência daquela cultura que tu quer reforçar, que tu quer construir, ou que tu quer consolidar, o processo ele vai fluir de uma maneira mais tranquila. Agora, se ela não é referência, se ela é o oposto, se ela é força restritiva disso, ela vai movimentar o grupo para aquilo que, de fato, aquele líder puxa ou representa. Então, ela é realmente extremamente importante para que tu crie essas referências. E eu costumo dizer assim que não só a liderança, né, nesse processo ela é importante, mas a forma como tu reconhece, né, e reforça os comportamentos que são alvo da cultura que tu quer implementar. Então, sim, aí entram os sistemas de gestão de pessoas, né, de forma a corroborar com aquilo que tu quer realmente demonstrar que é importante para a formação ou para a concretização da cultura. Mas a liderança, com certeza, porque na grande maioria também das organizações, é a liderança que administra estas ferramentas colocadas à disposição, né, para gerir comportamento, para gerir desempenho, para gerir, reconhecer resultados também, né? Então... Antes de passar aqui para o Marcelo, eu estou entendendo, Fernanda, que o poder do comportamento é muito maior que o poder do argumento, da fala, né? Ou seja, a fala não traduzida em comportamento coerente com aquilo que se quer, põe em xeque também esse processo, né? Mas, Marcelo, pega aí. Desculpe. Quem ia falar, Fernanda ou Maria? Não, eu ia dizer, com certeza, põe em xeque e assim, comportamentos de fato, mas tu ter processos que sustentem esses comportamentos também é extremamente importante e relevante na sustentação da cultura ou no processo de transformação. Sempre tentando compreender mais a partir dessa lógica de conceituar, né? O processo de transformação não considerado como a cultura já consolidada, né? Um pouco do que a Maria trouxe ali. Mas também tem uma ideia que a gente ouve, que é recorrente, de que essa transformação cultural ela é contínua. Então, tipo, tem uma ideia de que seja contínua ou tem uma ideia tipo, ela acabou, agora temos uma nova cultura, dá para reconhecer aqui uma nova cultura. Porque estamos sempre em transformação, então a nova cultura nunca chega. Como é filosófico, eu sei, mas... Mas eu vejo que a cultura que é diferencial competitivo é aquela cultura que se transforma, que evolui, na verdade, junto com a estratégia. Então, como a gente tem estratégias evoluindo e se transformando, e assim, a nossa conjuntura social é de um mundo em constante transformação. Então, a cultura ela vai se adaptando. A questão que eu vejo é que assim, a gente precisa ter claro qual é a essência da cultura e a base dessa cultura. Então, eu gosto de trazer uns exemplos que eu vivi. Por exemplo, eu vou trazer da minha trajetória profissional. Eu vivia numa mesma empresa, 2 processos de transformação cultural. A empresa tinha algumas características e essência no seu DNA extremamente fortes. Vou citar 2: inovação e sustentabilidade. A responsabilidade social, tá? Que era a essência, o DNA da empresa. Então, o que a gente costuma trabalhar e o que a gente fez para trabalhar neste processo, e aí a adaptabilidade da cultura é
a essência da inovação ela tem que ser mantida, porque aquilo traz a característica, o DNA, aquilo que sempre foi receita de sucesso da empresa. Acontece que inovar em 1970 e inovar em 2020 são formas e comportamentos completamente diferentes que sustentam esta mesma essência e essa mesma crença. Então... Mas a essência é a mesma. A essência é a mesma, é inovação, né? Então, a gente entende qual é a base dessa inovação e trabalha comportamentos que evoluem, né, para se adequar a essa conjuntura social que também vai se transformando. Responsabilidade social é outro ponto, né? Por exemplo, quando no tempo passado, fazer a responsabilidade social, como a gente tinha uma sociedade com recursos muito escassos, né? A forma de fazer responsabilidade social, na sua grande maioria, nós, enquanto empresa, líamos isso, a nossa forma de fazer responsabilidade social era dando peixe. Hoje, como a gente tem uma abundância, entre aspas, aqui de recursos, né? O acesso aos recursos, eles são muito mais abundantes, a gente trabalha a mesma essência de responsabilidade social, mas muda o comportamento. Em vez de dar o peixe, a gente ensina a pescar. Mas a gente está trabalhando a essência da responsabilidade social, que é a preocupação com o outro, que é o olhar para a construção, né, de uma sociedade mais equilibrada, equitativa, enfim, para o bem-estar dos colaboradores, da organização. Enfim, então eu trago esta característica, assim, não sei, Maria Cândida, e vocês tiverem contrapontos aí ou pensar diferente, podem me complementar aí com diferentes visões, mas eu gosto muito de trabalhar em cima dessa essência. Eu diria aqui como complemento, não como contraponto, que a cultura ela não pode ser legal, simplesmente. É legal trabalhar lá. A cultura deve ser mais assim ou mais assado, porque isso é o politicamente correto, porque está na moda. A cultura precisa ser uma alavanca, se não a principal, mas ela é o grande fator de diferenciação competitiva sustentável da estratégia. Então, a organização precisa ter como traço cultural, olhar para o mercado o tempo todo e se adaptar a ele. E aí, se você tem esse traço cultural, você nunca chega, como você falou. Como você falou, Marcelo, né, chegou do outro lado. O outro lado, no meio do caminho, ele vai sendo ajustado. Por isso que eu trabalho com uma imagem, que é aquela imagem, vocês já devem ter visto, que é um peixão, e aí tem um peixe maior ainda, mas que é formado por um monte de peixinhos. E aí o peixão é a estratégia, e esse peixe ainda maior, mas formado por um monte de peixinhos, é a cultura. Ela é um monte de coisinhas. E aí a gente vai monitorando essas coisinhas para ver o quanto essas coisinhas estão convergentes com a estratégia. E a estratégia tem que estar adequada para o mercado. Toda vez que o mercado tem um ajuste, ou eu me antecipo a esse ajuste, eu ajusto a estratégia. Ajusto a estratégia, eu preciso olhar cada um dos meus peixinhos. Então, a gestão da cultura precisa ser uma coisa viva. Quando a gente fala da transformação, é assim, cara, tem um negócio que está indo muito para o outro lado. A gente precisa mexer ali drasticamente. Depois disso, você vai fazendo a manutenção do dia a dia, garantindo que a estratégia está sendo respeitada. Então, não chega de maneira contínua, mas tem um chegar nos traços principais que se queria ajustar. Porque eu vejo, e aí eu acho que vocês ali, né, Álvaro, na Sicredi Caminho das Águas, tem tem exemplos concretos muito legais também, né? Assim como a Fernanda trouxe da Randon ali, e a Maria Cândida tem também exemplos de vários lugares que ela fez esse tipo de diagnóstico de trabalho. Mas eu tenho uma visão, até vou lançar ela, Álvaro, e queria ver como é que tu enxerga isso, né? Mas essa relação entre a cultura e a estratégia, para mim, é uma coisa meio assim, ó. A estratégia tem muito, né? A gestão estratégica tem muito de a gente ficar olhando para fora e para dentro e entendendo o que está acontecendo e adaptando
a nossa maneira de fazer, a nossa maneira de se diferenciar, a nossa maneira de se relacionar, a nossa maneira de conquistar novos clientes, enfim, independente de por onde a estratégia vai trafegar, mas, tipo, tem esse ajuste fino constante de a gente ficar olhando para cenário, de alguma forma, né? Não uma coisa tarada por cenário, que está toda hora olhando o cenário, mas é uma coisa entendendo para onde as coisas estão indo, como é que elas estão se movimentando fora e dentro da empresa, aí eu acho que entra muito forte também a questão cultural, e a gente ficar fazendo esses ajustes, tá? Só que tem uma coisa sobre transformação cultural que para mim ela conecta muito com essa questão estratégica, que é o seguinte: quando a empresa muda, o mundo em torno dela muda de novo, né? Até por ela ter mudado, né? Então vamos pegar lá várias empresas que a gente entende um modelo de gestão conectado bem no comando e controle, que nem o Álvaro trouxe, e esse modelo de gestão modifica, na minha opinião evolui, mas modifica por uma orientação mais calcada em propósito, por exemplo, uma cultura como é a cultura que a Sicredi Caminho das Águas tem perseguido de autogestão e etc. No momento que você estabelece, por exemplo, um comando e controle ferrenho, e isso dá algum tipo de resultado, muda o universo em torno da sua empresa. Sei lá, as pessoas vão começar a encontrar mais dificuldade em produzir esse resultado porque vai ser mais burocrático, mais microgerenciado. E aí, como eu vou ter dificuldade, eu vou ficar ansioso, porque, puta, mas eu sou cobrado por resultado e está difícil de eu produzir esse resultado pelas próprias questões burocráticas da empresa, por exemplo. Ou elas vão querer mais autonomia por diferentes razões, vão começar a se sentir muito ou vigiadas ou cobradas, ou a meta começa a ser excruciante. Beleza, então o comando e controle te traz até um lugar, né, aquela cultura mais ferrenha de controle, etc, etc, mas por te trazer até esse lugar, o teu mundo muda. E aí necessita outras mudanças de adequação, como acontece com a estratégia, né? Então, tipo, se a estratégia vem dando certo, o cenário muda, né? Só que na cultura me parece que quando a gente consegue mudar, a gente automaticamente muda a cultura. Né? Então, a gente muda a cultura e isso já começa a ocasionar uma nova mudança cultural. As pessoas vão ter uma outra demanda, um outro desejo, elas vão querer trabalhar de uma maneira diferente, etc, etc. Um pouco que você estava falando ali da Apple, Maria Cândida, talvez seja isso, né? Então, tipo assim, tem uma cultura XYZ, eles irrompem lá com várias inovações que quebram indústrias, que modificam a maneira como as próprias pessoas fazem as coisas, etc. Só que isso coloca eles em outra posição e essa posição muda toda a empresa. Perde o líder no meio do caminho, a empresa mudou também. Né? Então, tipo, me parece, faz sentido isso. Eu queria que o Álvaro trouxesse um pouco, porque vocês passaram por mudanças muito significativas de cultura e eu acho que tanto a Fernanda quanto a Maria Cândida também já viram esse processo acontecer na sua experiência profissional ou participaram ativamente da construção desse processo. Faz sentido isso? Tipo, quando a gente muda, automaticamente a gente começa a transformar e novas mudanças se fazem necessárias? Pois é. Tem um nó, ao menos aqui, escutando agora aqui a Fernanda e a Maria Cândida, tem um nó nesse processo que me parece que carece assim, de um certo entendimento, né? Quando a gente menciona a necessidade da adequação da cultura em função do mercado. A gente talvez precise entender o que é isso, né? O que a gente está entendendo por adequação da cultura em função do mercado, né? Porque o que a gente está vivendo hoje aqui, para falar, então, do case mencionado, do Caminho das Águas, exatamente é um questionamento ao status quo do mercado. É um questionamento ao status quo do mercado, inclusive questionando na contramão, assim, do que está por aí, por exemplo, a discussão atual é indicador de sucesso, né? O que é importante prezar? O mercado consolidou, ainda mais no mercado de forma geral, no nosso em especial, a gente tem os indicadores de mercado consolidados no que se refere à performance, né, a sucesso e tudo isso, né? Porém,
Não que eles não sejam importantes, não que eles não sejam necessários, porém o mercado tem uma forma de encarar a relação com eles. E se as nossas intenções de construção de cultura se adequarem ao mercado, no sentido de também entenderem dessa forma, ou continuarem entendendo dessa forma, nós temos um nó de coerência na relação da nossa cultura com o mercado. Então, na verdade, assim, é claro que nós vamos continuar sendo avaliados, é claro que nós vamos continuar sendo medidos, performados, ranqueados, não tenha dúvida disso, é assim que o mercado, e a gente não desconhece, ninguém aqui é poliana, né, para achar que isso vai deixar de existir, mas o que se questiona aqui é a relação com esses indicadores, e essa relação é que vai determinar coerência ou não, e um pouco do que a Fernanda falou, né, me mostra, né, isso, né, não só discursa sobre isso, né, então mostrar isso é também questionar isso, mostrar essa vulnerabilidade, é mostrar que você tem que rediscutir. A gente está no momento de discutir isso, e é um momento também, como foi já toda essa história, de questionar também o fluxo do mercado. Eu entendo que a Maria Cândida está falando, que o Marcelo agora mencionou, que a Fernanda está falando, eu entendo que essa adequação ao mercado é olhar para tudo isso, eu creio que entenda, né? Que é olhar para tudo isso e não desconhecer a importância disso. Agora, o meu senão aqui é eu capitular, enquanto caminhada de cultura, né? E aí, pegando teu exemplo aí, né, Marcelo? Se o aspecto da construção do resultado foi bem sucedido no ambiente de comando e controle, eu voltar a isso por conta desse indicador. E não continuar insistindo, né? Desculpe. Eu acho o seu ponto espetacular. Agora, eu tenho uma outra questão aqui. Será que essa decisão... Primeiro que, assim, o Sicredi como sistema tem uma coisa que ninguém tem. Acho que eu posso dizer isso com quase toda segurança. Vocês nasceram com um propósito em 1902. Que organização em 1902 tinha um propósito? Ninguém nem sabia o que era isso. Vocês olharem para capitalismo consciente como modelo é uma coisa super nova, mas quando a gente pensa em pinheiro social e pinheiro econômico, extremamente conectado. Então, é quase que assim, existia uma lógica cooperativista, vou usar entre aspas, tá? Amadora. Vocês se profissionalizaram como sistema, tem cooperativas em níveis diferentes, mas como sistema muito ao longo dos anos, foram mais para um lado, quase que o pinheiro econômico e o social diminuiu um pouquinho do pedaço. Quem não fez isso ficou para trás do ponto de vista de resultado financeiro, mas vocês descobriram que, isso aqui não está todo alinhado com o nosso propósito, não está todo alinhado com a nossa essência, o porquê da gente existir. E aí vem uma busca, que eu acho maravilhosa que vocês fizeram, qual é o nosso jeito? Então, o ajuste todo, ele não é um ajuste porque o mercado está fazendo indicador, eu tenho que copiar. Porque o mercado está colocando meta, eu tenho que copiar, porque tem remuneração virada. Não. É assim, o nosso negócio atende pessoas com produtos financeiros. Cada um dos players faz esse atendimento de um jeito específico. O nosso jeito de fazer é um jeito de respeito, né? O junto, próximos, ativo. Ele é um jeito que garante o ganha-ganha para todos os lados desde sempre. E a gente só estava meio que assim, quase que usando a roupa do outro, vendo que ela está um pouco folgada, um pouco apertada, e agora a gente encontrou como fazer isso com a nossa roupa. Então, para mim, os ajustes que vocês estão fazendo é arrumo de prumo, sabe? Arrumo de prumo é muito feio. Ajuste de prumo. Porque a essência estava dada lá atrás. Quando a gente pensa lá no Padre Amistad, isso estava já lá naquele caldo inicial, carregou-se por um tempo, o crescimento gerou um pouco dessa perda, que é natural. Eu diria, quando a gente fala de cultura, o maior desafio das organizações é como é que eu mantenho a cultura no crescimento. E agora vocês são imensos, estão de novo fazendo esse resgate, equilibrando os dois universos. Na minha opinião, vocês são o caso
mais incrível do mundo. Eu falo toda vez para quem eu faço projeto do Sicredi. Trabalhar em projeto com vocês é um presente, não é um projeto, não é um trabalho. Por causa disso, dessa beleza. Mas eu acho que tem outro ponto aqui que a Maria Cândida trouxe que eu ia reforçar também, tá? O Álvaro, é diferente, né? Adequação ao mercado de adequação ao cenário. Né? Tipo, a adequação ao cenário me parece que é o que vocês estão fazendo. Vocês olham para o cenário e vocês não concordam com o que vocês estão vendo no cenário. Né? E vocês entendem, cara, esse cenário de onde os indicadores são tão clássicos, né? Principalmente no mercado que vocês estão inseridos, vocês olham para o cenário de vocês e vocês, cara, contrapor essa lógica parece lógico, com perdão da redundância, no cenário de vocês. Ou seja, é estratégico contrapor essa lógica. Porque vocês entendem, aí é uma visão da gestão estratégica, que, tipo assim, o longo prazo é muito mais difícil ou até inviável se essa adequação não acontecer. Mas quem não está de olho em cenário vai olhar para o mercado e vai seguir o que o mercado dita. Essa é a diferença que eu estou querendo dizer. E para mim, as mudanças culturais que acontecem, elas modificam o cenário interno. E, portanto, elas requerem novas adaptações. Então, quando a mudança cultural minimamente se concretiza, ela mexe no cenário interno. E aí a gestão vai ter que olhar para dentro e também vai ter que fazer o que vocês estão fazendo olhando para o lado de fora. Né? Vocês olham como é que o mercado está ditando e dizem assim, olha, de acordo com o nosso cenário, com quem a gente é, com a nossa essência, com onde a gente está inserido, com o nosso ambiente competitivo e tal, eu olho para o que o mercado está dizendo e eu não concordo, isso não faz sentido para mim. Agora, onde é que está o gancho cultural, só para finalizar? Para mim, o gancho cultural é que essas pessoas que fazem parte das organizações, elas são doutrinadas e ensinadas por esse mercado. Então, mudanças culturais que contraponham o que está posto no mercado se tornam mudanças culturais muito mais difíceis. É uma escola. Muito mais doloridas. Perfeito, é uma escola que evangelização. Né? Desculpa, eu te interrompi, Fernanda. Não, eu ia só dizer, agora indo para um olhar aí também um pouquinho mais filosófico, né? Eu não lembro qual foi o autor que escreveu sobre esse paradigma entre estratégia e cultura, né? Que é um pouquinho do que a gente está falando aqui, né? Essa estratégia, seja contrapondo o mercado ou não, mas que direciona a minha mudança cultural, né? E aí ele falava que discutir a importância, né, entre estratégia e cultura era discutir qual pneu da moto era mais importante, o da frente ou de trás, né? Então não existe, porque é as duas que andando de uma, né, para o mesmo lado é que fazem a sustentação e o equilíbrio. O que eu iria complementar isso é que, na minha visão, a transformação da cultura, né? Ela é sempre interna, ela é sempre de dentro para fora, seja da organização ou seja do indivíduo, né? O que a gente recebe de fora são estímulos que nos desacomodam a mexer, estímulos externos que nos né, incentivam ou não, nos desacomodam internamente, que faz com que a gente tenha que mudar. Então, o mercado, ele é um grande desconforto, ou não, né? Um grande estímulo, ou não, para a necessidade de transformação da cultura. Né? Então, ele é uma referência, e assim, um processo de transformação cultural, de mudança, ele para ser verdadeiro, ele precisa ser tão profundo que ele não é fácil, por isso que a gente costuma dizer, né, que é extremamente dolorido e leva um determinado tempo. Não é algo que tu faz do dia para a noite, porque ele precisa dessa absorção interna e dessa transformação de dentro para fora. Então, assim, esse estímulo, ele tem que ser muito mais desconfortante, né, do que o próprio desconforto da mudança.
senão a mudança não se sustenta. E quando o Álvaro ele traz assim, poxa, a gente não seguiu um modismo, e nem dá, porque aquelas empresas que vão fazer um processo de transformação de cultura por modismo não tem estímulo suficientemente forte para bancar a dor de uma transformação cultural, ou a dor ou a energia necessária para se investir numa transformação cultural. Eu te ouço falar e concordo, ponto, mas eu também penso o seguinte: os modismos meio que vêm ditando a regra do mercado nos últimos milênios, assim. Tipo assim, lá pelas tantas apareceu o TED do Simon Sinek lá falando sobre os porquês. E daqui a pouco todas as empresas começaram a perseguir propósito. Algumas, nesse caminho, beleza, elas se encontraram realmente com essa lógica do propósito e funcionou o modismo, não? Outras não. Outras... Mas aí ele não é modismo. Para mim, aí ele deixa de ser modismo. Para mim, ele é modismo. Ele é estímulo. Exato, ele é estímulo. Ele é modismo quando aquilo que eu vou adotar, ele não faz sentido com a minha estratégia, com o meu posicionamento. Tanto que eu vejo muitas organizações das quais eu tenho trabalhado, profissionais que eu tenho trabalhado, vem com uma necessidade de fazer uma transformação pelo modismo. Eu tenho que ser inovadora, eu tenho que pensar digital, eu tenho que... Aí, quando tu vai discutir modelo de negócio, nem discutiram. Então, assim, toda essa transformação, ela faz sentido se tu vai trabalhar em cima do teu modelo de negócio. Se tu tem uma transformação maior em termos de estratégia para onde esta nova cultura, esse novo jeito de pensar e agir, sustente essa estratégia. Então, assim, ele passa deixa de ser modismo quando ele gera sentido e significado interno para a estratégia do negócio, para a sustentabilidade do negócio e para as pessoas. Tem até acho que ele é o Yoshi Pena, se não me engano. Ele é do capitalismo consciente, ele também fala isso, né? E ele traz que muitas organizações, né, que montam uma estratégia e falam que a estratégia não aconteceu por falta de execução. E aí ele diz que a grande pergunta que deveria ser feita é por que as pessoas não executaram a estratégia? E aí ele traz que, na grande maioria das vezes, existe um entendimento e uma clareza tão grande sobre a estratégia, mas eles entendem tudo, as pessoas entendem tudo, mas as pessoas não sentem nada. Então, ele faz essa referência. A execução das estratégias não acontecem porque ela está no campo racional e não no campo emocional. E o que liga as duas coisas é justamente a atribuição de sentido e significado. Por que eu estou fazendo tudo isso? Porque eu estou fazendo tudo. Seja um propósito explícito, dito, montado numa frase, como é a moda, ou seja um propósito realmente, né, vivido sempre. Porque eu acredito que as empresas... sustentáveis, as grandes empresas hoje, as empresas sólidas, né? Elas sempre tiveram um propósito. Talvez não manifestado da forma como se manifesta hoje, talvez não construído, né, com um marketing, com uma linguagem... Mas já muito vivido, né, Fernanda? Fora, mas já muito vivido, exatamente. Então, eu vejo isso acontecendo quando se fala de cultura ágil. Agora todo mundo vai implantar a Agile Methodology. Mas será que toda empresa precisa? Será que cabe em toda estratégia? Cabe em todo negócio? Não. Quando é só pelo modismo e não tem essa conexão, perde rapidinho. E creio que também, para voltar lá para essa viagem interna da liderança, né, de autoconhecimento, que a Fernanda há pouco mencionou, né, tem um mergulho, né? Tem um mergulho assim, numa jornada de autoconhecimento. Isso também eu acho que eu creio que as empresas e as lideranças também têm momentos para fazer essa mesma jornada, né, cultural ou de construção de uma identidade,
ela passa muito também pelo estágio de consciência desse determinado líder, né, e da sua predisposição de fazer isso, né? Também eu não acho que todo mundo, toda a liderança, e a Maria Cândida pouco mencionou, assim, a envergadura da liderança para fazer frente a determinadas proposições de cultura, né? E eu acho que, inevitavelmente, nem todos os líderes estão preparados para determinadas proposições de cultura. Não navegam em determinadas culturas, né? Tem ali tem um teto, né? Tem um teto, assim, e não me entendo mal, não estou dizendo que é bom ou é ruim. Existem realmente limitações que são, assim, pelas crenças, pelos entendimentos, pela escola, pelos estímulos, né, que tu falou, né? Então, não é só isso, né? Os métodos ágeis, né? Será que precisa, né? Também a outra pergunta é, será que o cara está pronto, né? Será que a liderança está pronta para implementar uma jornada, sei lá, a mais diversa aí, né? Às vezes não, às vezes confronta, né? Pode confrontar. Mas essa é uma dúvida que eu tenho também, porque eu compreendi, pelo que eu estou escutando de vocês, assim, que esses estímulos, eles são muito responsabilidade da liderança também, né? Então, tipo assim, o líder tem que essa jornada de transformação, de depara, que nem vocês falaram, esse depara a figura que eu tenho é um líder que está, ou uma liderança, né? Estrutura de liderança, constantemente influenciando isso, estimulando isso para que as pessoas se deem conta, etc. E tal. É isso? Sendo influenciada e influenciando. E é por isso que eu acho que é tão... isso que vocês trazem é extremamente relevante nesse processo de Fernanda, transformação. Desculpa, eu acho que teu microfone está raspando na tua... Tá bom, peraí. Aí. Eu ia dizer assim, eu vivi já alguns processos, inclusive num cliente recentemente, que aconteceu algo que foi a maturidade da liderança para poder, inclusive, enxergar muitas vezes que eu não sou a pessoa para fazer esse processo. E eu acho que esse é algo extremamente difícil, assim, e aconteceu numa empresa que, enfim, eu atuei, de acelerar o processo sucessório, porque até então CEO da companhia enxergou que a disruptura era tão grande entre o modelo vigente e o ponto de chegada, que não era ele a pessoa para tocar aquilo ali, que por mais que ele desejasse e entendesse a importância para o negócio, não era ele a tocar aquela transformação, e aí o processo de sucessão foi acelerado, né, para que... Fernanda, desculpa, termina, eu quero... Não, e aí isso que, só para complementar, na Randon, quando a gente passou pelo processo de sucessão, a gente se deu conta porque a gente optou por fazer esse segundo processo sucessório, de transformação sem consultoria externa. A gente só fez o diagnóstico, o restante fomos nós. E aí a gente se deu conta, em determinada etapa do processo, que o que era ali, né? A gente que estava liderando a transformação da cultura, fazíamos parte da cultura até então vigente. Então, Daí o meu ponto. A gente espelhava a cultura vigente. Então, e aí é aquilo que eu falei, a gente precisa se transformar internamente, de dentro para fora. Então, como é que uma das formas que a gente encontrou, a gente fazia as discussões ali, a equipe de liderança do projeto, que a gente chamava de reuniões de palco e plateia. Que o que era? Onde a gente tentava fazer o exercício de se enxergar no palco atuando da plateia. Ou seja, será que as nossas atitudes, elas estão condizentes à cultura-alvo que a gente quer, ou estão ainda refletindo a cultura atual, né, ou até então vivida, e que a gente fez parte por muito tempo e, consequentemente, está dentro da gente. Então, a gente tentava fazer esse exercício e muitas vezes a gente pegava aí as incongruências entre discurso e prática e ia fazendo os ajustes do caminho.
né? Então, esse é o ponto, na minha opinião, mais difícil quando a gente está falando de mudança cultural. Por isso que nós colocamos como default em todos os nossos projetos fazer o mapeamento da capacidade de virada. Porque tem gente que tem toda a intenção, mas não tem a capacidade, fica sofrendo. Poucos executivos têm esse autoconhecimento e essa humildade de dizer, não vou dar conta, não é para mim, não vou conseguir. Eles ficam tentando e entram numa espiral de sofrimento deles e dos outros imensa. É o tal dos pontos cegos, né? Eu acho que tem a ver com isso e se olhar, né, em terceira pessoa, como mencionou aqui a Fernanda. Mas, Marcelo, se tu me permite, eu queria aqui, eu anotei no começo aqui das apresentações um aspecto aqui que foi... E agora a Fernanda já entrou um pouco nisso, a Maria Cândida falou das conversas difíceis. Eu queria falar das conversas difíceis, né? Porque eu acho que essas conversas difíceis realmente entram, né, em campos difíceis também, né? É claro que a Maria Cândida mencionou bem, se você quer me contratar para eu falar aquilo que você quer ouvir, não somos nós as pessoas aqui para serem parceiras, né? Mas esse processo que leva em consideração trazer esses... Hoje mesmo, eu estava num diálogo agora pela manhã, onde eu sempre faço essa analogia, o Marcelo sabe, né, do iceberg, né, e o iceberg é aquilo que a gente está enxergando abaixo da linha d'água, né, o que sustenta tudo isso é muito poderoso, né, para o bem ou para o mal. E eu sempre digo, olha, vamos trazer para a superfície aquilo que está submerso, que a gente não enxerga, né, então a gente precisa fazer isso, se faz com conversas difíceis, enfim, as mais diversas formas. E aí achei interessante porque... eu estava escutando um colega falar, e ele usou esse mesmo exemplo, mas ao contrário, ele dizendo assim, eu vou trazer aquilo que está... Eu vou fazer um mergulho, né? Eu não vou trazer para a superfície, eu vou fazer um mergulho para ir lá na profundidade. E, na verdade, é um movimento, sim, de mergulho, mas de emergir também. De emergir também. E esse processo, Fernando, Maria Cândida, como é que se dá isso, né? Imagina um cenário de uma empresa em que também precisa, por exemplo, fazer um processo de maior empoderamento das pessoas, um processo que a organização, a própria liderança quer isso, mas a liderança que vai promover esse processo não consegue delegar, não consegue trabalhar nesse aspecto que empodera, que patrocina, extremamente centralizadora, mas verbalmente menciona, né, que quer fazer, mas do ponto de vista da ação não trava nesse processo. Como é que vai? Aí a Maria Cândida chega nesse ambiente, né? O cara está lá com essa intenção, mas tem esse... Como é que faz isso tudo aí? Marcelo, faz sentido, Marcelo? Tu entendeu o que eu quero? A gente falar sobre isso? Faz sentido, e eu quero ouvir as respostas para trazer um ponto para mim que conecta com isso tudo que está falando. Então, estou curioso para ver as respostas aí. Não sei se vocês entenderam, assim, como se dá todo esse processo, Maria Cândida. Eu acho que o que tu trouxe aí, Álvaro, é tipo assim, só para a gente recapitular, né? Ver se eu estou certo também, né, nessa recapitulação. Tipo, tem uma lógica aqui que é que a transformação cultural se dá muito forte com essa resposta a estímulos, né? Então, tipo, ela depende bastante disso, pelo que eu entendi, né? Então, tipo, a capacidade de estimular e responder, e que vamos dizer que a responsabilidade pelos estímulos, além dos estímulos externos que vão acontecer a todo momento, a responsabilidade pelos estímulos é da gestão, vamos dizer assim, é da liderança, né? Então, ela tem que estimular, só que muitas vezes há uma intenção de estimular e de chegar em determinado ponto dessa transformação, mas a ação trava. Não tem congruência. Provavelmente porque não tem congruência. Não tem congruência. Eu estou olhando para o mercado e se eu mudar, o mercado vai me comer. Se eu mudar, eu vou cair. Tem a incerteza, tenho medo do novo e tal. Eu entendi o resumo da esse ópera. É um cenário, e aí eu já fecho também, como outro cenário, por exemplo, pode ser aquele pacto da mediocridade, das conversas super cordatas, das conversas super politicamente corretas, num ambiente, né, mais formal,
né? E aí aquela coisa que nós falávamos há pouco, né? Quando esse ambiente se desfaz, há ali abaixo da superfície. Então, assim, como ter as conversas difíceis, como estabelecer um ambiente onde não há julgamento, onde não há esse aspecto que inibe também o demonstrar da vulnerabilidade, a começar pela liderança e assim de toda a organização. Tem os dois lados, né? O lado da liderança forte, centralizadora, e o lado de um ambiente, e outros lados também, né? Mas, enfim, o tema é as conversas difíceis, como fazer isso. Álvaro, tem uma coisa aqui, até por isso que a gente faz a capacidade de virada nos projetos, que é a diferença entre personalidade e comportamento aprendido. Uma coisa é esse líder aprender a ter o comportamento, mas se isso é contrário à personalidade dele, ele não consegue sustentar. Por quê? Porque por mais que a gente interprete um personagem rapidinho, no dia a dia a gente volta para o nosso natural. Se eu preciso de conversas difíceis, significa mais transparência, mais franqueza, não colocar nada para debaixo do tapete, trazer para cima da mesa, dar os feedbacks necessários, subir a barra, desacomodar as pessoas, dar essa liberdade toda. Só que se o cara tem no DNA dele, né, tem na personalidade dele isso, e ele não sabe fazer, é uma questão de ensinar. Agora, se o que eu estou querendo não está na personalidade, é jogar dinheiro fora. E a gente já encontrou, recentemente até foi um outro projeto assim, o executivo era brilhante. Ele tinha no DNA dele, ou no mapa de personalidade, tudo para fazer diferente. E ele dizia, eu não quero ser comando e controle, mas eu estou sendo. Falei, espera um pouquinho. A gente fez um mapeamento de personalidade dos executivos abaixo dele. E todos tinham um nível de autonomia, e autonomia é uma coisa que também vem da personalidade formada na primeira infância. O nível de autonomia era baixo. Então, era gente que, se você não mandava, não sabia o que fazer. Então, foi gente que cresceu numa realidade de comando e controle. Por quê? Porque é de natureza, sou comandado. E você não nasce de novo, né? Pelo menos nessa encarnação, com esse CPF, com essa impressão digital, é o que temos para hoje. Então, você queria que um quadrado virasse triângulo. E não vira. Quando você vai lá e troca por pessoas que têm isso na sua natureza, aí você consegue fazer a virada. Esse executivo, o problema não estava com ele. Ele tinha gente embaixo dele muito fraca. E eu não estou falando aqui sobre titulação acadêmica. Sim. Tá? Estou falando sobre natureza fraca. Perfil. Natureza passiva, espectadora, né? Cordata, evita conflito, tudo para debaixo do tapete. Quando a gente trocou, as pessoas 2 níveis para baixo falaram, uau, o que aconteceu com fulano? É porque agora ele tem nível de troca, ele consegue fazer um sparring com as pessoas, ele fala e as pessoas criticam. E a partir disso, explodiu o negócio. Sensacional. Chegou no meu ponto. Sensacional. Maria Cândido chegou no meu ponto. Vou pegar daí para tentar fazer uma construção aqui. A gente tem falado aí, e eu tenho escutado bastante isso também, a gente tem falado bastante, Álvaro, quando a gente tem as nossas discussões, e eu tenho escutado bastante também. A estrutura que despeja a gente no mercado, ela é ainda muito arcaica, né? Então, tipo assim, é ainda aquela coisa da escola, a gente sempre fala disso aqui, né? Da escola, que tu passa na primeira série, segunda série, terceira série, tal. Né? Então, tipo, tem aí a faculdade também, né? Ainda tem a faculdade, a universidade, tal. Então, tipo, todo mundo treinado aí para sua especialidade. Né? De certa forma, essa falta de autonomia ou esse não saber lidar com a autonomia, ainda que seja realmente, né, uma coisa que vem lá da primeira infância, não é muito estimulado, né? Eu não sei se vocês têm essa percepção. Então, aí, eu vou incomodar vocês Vai lá. Eu estudo isso o tempo todo. Tá. E aí, o meu doutorado, inclusive, é em cima desse negócio. Legal. Que um dia ele termina. Não sei quando, mas um dia ele acaba. É o sem fim. Gente, o problema maior, sim, a gente pode melhorar a educação, pode melhorar a escola, pode melhorar, tudo isso pode melhorar. Mas o grande problema está na forma dos pais criarem os filhos,
nos primeiros 4 anos de vida. Então, coisas muito simples. Ah, o meu filho tropeçou e caiu. Oh, coitadinho, vem cá. Maria Cândida, você é sem coração? Não. Se a criança caiu e você vai desesperada, ela está entendendo que se ela fizer isso de novo, ela vai continuar tendo atenção. Se você caiu, machucou, sangrou, claro, vamos ajudar. Agora, é um tombinho? Levanta, meu filho. A criança Maria Cândida, deixa eu te interromper, porque eu quero só botar uma pimenta no que você está falando aí. Quando eu te falei dessa estrutura da escola e para mim da empresa, entra, para mim está tudo dentro desse pacote. Os pais também. Só a pergunta que eu já vou te fazer, para tu acabar, desculpa que eu te interrompi, e já vou te fazer. A turma que caiu e o pai disse, coitadinho, hoje, pelas questões geracionais, e até as nossas gerações mais anteriores, não é a maioria? Sim! Por isso que a gente faz um processo seletivo imenso e você fica procurando o menos pior. O coitadinho, não pode ter frustração, eu não te critico, chorei, eu te dou, não falo não. Esse pacote inteiro, os pais acham que eu estou dando para o meu filho o que eu não tive. Ou meu filho já vai ouvir tanto não do mundo, essa é a pior para mim. Meu filho vai ouvir tanto não do mundo, para que precisa ter não em casa? Mas se ele não faz casca em casa, como é que ele vai ter casca para o mundo? Gente, eu fiz um mapeamento de personalidade dos 100 brasileiros que estavam nos 10 melhores MBAs full-time, segundo o Financial Times, alguns anos atrás. 100, os 10 melhores. Então, estou falando de Wharton, London Business, INSEAD, todas as 10 grandes. 41% eu não queria nem para ser estagiário de levar café. Não tinha automotivação, estabilidade emocional, autoestima, não tinha autonomia. Sabia fazer prova. Então, esse para mim é o ponto, é por isso que eu disse que eu queria chegar nesse ponto, tá? Eu tenho uma visão que talvez ela esteja até equivocada segundo os padrões, mas assim, como é que eu acho que isso tudo se desenha? Tá? Pelas observações que eu tenho feito ao longo também da minha carreira, trabalhando com empresas e construindo estratégia e tentando ajudar na execução estratégica e tudo mais. Eu acho que isso se desenha de uma forma aonde, primeiro, esse processo seletivo que tu está falando, ele, a largo senso lá, não se sustenta, né? Porque, tipo, as empresas têm um nível de crescimento, um nível de geração de vagas, de empregos, etc., que tu não vai conseguir fazer esse filtro, porque a maioria é a pessoa que tem a dificuldade com autonomia, com automotivação e etc, etc. Talvez, não sei se é uma questão do nosso país, etc., se é uma questão mundial, nunca li muito sobre esse assunto, nunca estudei muito sobre isso, mas me parece o seguinte, a maioria não está dentro desse padrão aí que tu falou, que é um padrão onde a coisa talvez andasse mais rápido, onde a transformação cultural daqui a pouco seria mais conectada, onde seria mais fácil se conectar com um propósito, etc. Onde aceitaria uma autonomia com mais facilidade, por exemplo. Né? Então, todas essas questões que hoje são consideradas importantes. Né? Então, tipo assim, o que significa isso? Que muitas pessoas, quando entram nas empresas, elas vão olhar para a empresa para tentar aprender os códigos e dizer, cara, é aqui que eu me encaixo para pertencer e vou continuar essa marcha. Então, mesmo que não seja um comando e controle, eu, colaborador, entro e transformo num comando e controle para mim, porque eu olho para dentro da empresa e digo assim, tá, é assim que a banda toca. Cara, pode ser a banda do Álvaro lá, que é uma é só para pertencer, tal, mas eu me conecto para pertencer. Minha visão, isso vai até um momento, não se sustenta por muito tempo, isso como vocês mesmos já trouxeram aqui. Só que eu gostaria de acreditar que dá para a empresa criar um ambiente onde essa transformação dessas pessoas ocorra. Porque senão me parece que a equação não fecha. Porque o processo seletivo que só traz o tipo de gente que lida bem com autonomia, que não sei o que, para dentro,
se a gente pensar o mercado lato sensu, ele não conecta. Mas então, tem tipo, um a empresa pedaço não que tem não que ter esse muda espaço. depois. Pois é, mas será que não tem um pedaço que é possível mudar e não é um Pois pouco é. da responsabilidade do líder ajudar a fazer essa mudança também? Esse aspecto, desculpe, Maria, já vou passar também, porque eu quero só complementar e dizer o seguinte: depois de te ouvir falar, meu nível de desesperança aumentou, viu? Então, gente, a personalidade, uma vez formada, via de regra, ela não muda mais. A massa de manobra que você tem em cima de pontos fracos, vou reposicionar isso. Quando você mapeia a personalidade de um indivíduo com ferramenta boa, tá? Não estou falando de ferramenta teste capricho. Ferramenta boa, prova de manipulação. Você consegue ver a pessoa versus a média da população de executivos e onde ela tem mais abundância e carência. Se ela tem no mapa de personalidade dela, né? Se ela tem na formação básica, no alicerce, o que eu preciso, tudo que eu colocar de desenvolvimento, ela tem um potencial de evolução de 729%. Quando ela não tem isso no alicerce natural, o espaço de evolução é só de 67%. É uma diferença de 11 vezes. O que a gente faz em processo seletivo? A gente procura o menos pior. É o que deu. E a gente usa ferramentas muito superficiais. As que usam no mercado hoje, eu arrepio quando eu olho o que está se usando para dizer se o cara é bom ou não. A partir do momento que você tem uma ferramenta robusta, eu ia até trazer um caso aqui, mas eu estaria rompendo a confidencialidade, não posso. Quando você usa uma ferramenta robusta, você consegue ter certeza que quem está vindo dá conta do recado. E aí todo o teu esforço de desenvolvimento, de feedback, de comunicação, de mentoria, de coaching, ele floresce. A gente fala em ganhos de 48% de performance financeira. Agora, o que o cara não tem na natureza dele é muito pouco que o desenvolvimento interno vai trazer de ganho. E aí Mas aí a gente está criando um cenário onde a pessoa que não tem isso na primeira infância está fadada. Mas, Marcelo, eu creio que ela está assim, eu acho que ela está fadada para determinados ambientes. Entendeu? Por exemplo, se o seu mindset, e desculpe aqui o termo, que não tem a ver com a função, tá? Tem a ver com... Se o mindset é esse mindset, eu ia usar um termo, não vou, mas mais coitadista, mais vitimista, mais isso, talvez o ambiente dessa pessoa realmente é um ambiente da indústria, onde você tem lá necessidade. Apertar botão, de pouco penso, tal, né? de alta repetição, de conformidade, que é o comando e controle é o quê? É a prática da conformidade. E vai existir, e esse traço da cultura, e de novo, eu sempre digo que não se demonize culturas desse tipo, porque elas levam para um determinado caminho, não há incoerência nisso. E algumas indústrias precisam disso. Tem indústria onde a automação chega no nível máximo, aonde você tem meia dúzia de pessoas apertando o botão, e você tem lá meia dúzia de pessoas fazendo o penso, o resto todo é execução repetitiva até que se automatize. Mas aí eu queria fazer só para complementar, Marcelo, eu fiquei curioso assim, e você falava de ferramentas consistentes para fazer esse tipo de avaliação. Uhum. Hoje, há ciência nesse sentido, em que a gente consegue realmente constatar com um certo, vamos lá, eu sei que a gente está falando de ser humano, não de matemática, mas com uma certa acuidade, essa predisposição, por exemplo, para esse ambiente autogerido, de intraempreendedorismo, de iniciativa, de não coitadismo, esse mindset mais assim de crescimento, mais empreendedor. A ciência disso, para mapear isso, chama psicometria, que é a estatística com a psicologia. E quem dá um show nesse assunto para desenvolver a ferramenta, inclusive a que eu uso, são os suíços. É um grupo de suíços da Universidade de Lausanne que conseguiu fazer uma ferramenta chamada Label, não é label, não rotula ninguém a nada, Label é uma sigla, que consegue mapear 102 traços de personalidade. Tem uma camada de índices de controle que identifica se a pessoa teve qualquer tipo de tentativa consciente ou inconsciente de manipulação, compara o resultado dos 102 traços com uma população de referência de 21 mil executivos, né, no caso do Brasil, e ela é uma ferramenta para cada país, a população daquele país, porque
a cultura local influencia na formação da personalidade, então não é que todo executivo é igual em todo lugar. E aí você faz todos os cruzamentos para poder entender potencial de desempenho futuro, dado o desafio. Então, sim, tem. E eu era desesperada como você, porque eu dizia, como é que eu vou ficar na tentativa e erro? Como é que eu vou brincar com o futuro das pessoas? Desesperada e desesperançada, né? Porque eu tô agora, além de desesperado, agora desesperançado, né? Mas, gente, olha o que acontecia. Eu pego o cara, ele é bom vendedor, bom gerente de negócio da minha agenda, da minha agência, maravilha. Aí ele está indo muito bem na posição, ele quer crescer, e eu vou apostar nele. Eu ponho ele de gerente de agência. Passa a ter uma equipe. Aí eu perdi o meu melhor vendedor e ganhei meu pior gestor. Em outros países, você pode demover, né, despromover. Na legislação brasileira, você não pode. Se eu soubesse disso antes, eu não teria promovido. E aí eu mando ele embora, porque ele ficou caro, porque ele entrega. O brasileiro não dá feedback. O brasileiro não chega e fala, desculpa, fulano, eu fiz errado. Você deveria ter ficado na posição anterior. O brasileiro não vai dizer, eu errei. O que vão pensar de mim? Aí eu mando esse cara embora, falo que ele é maravilhoso gerente de agência, mas tem a eleição, a Covid, a Dilma, o Lula, o Bolsonaro, o raio que o pai. E por causa disso, infelizmente, o critério de demissão é quem veio de camiseta hoje preta. Estou te demitindo. Esse cara vai para o mercado procurar emprego do quê? De gerente de equipe. E aí ele encontra na vida dele 2 tipos de RH, um competente ou incompetente. O incompetente vai falar, gerente de agência não se pede contrato. O competente vai fazer um processo seletivo sério e vai dizer, felizmente você não é o que a gente precisa, muito obrigado. Chega uma hora que esse cara está financeiramente com a corda no pescoço. O que ele vai fazer? Ele vai procurar emprego na posição anterior, afinal, eu preciso pagar a conta, tem que comer. Aí, está lá no RH da Randon, uma vaga de vendedor. Recebe o currículo de alguém que foi gerente de uma equipe. Vou chamar para o processo seletivo? Nem a pau. O cara está me usando de trampolim, porque a hora que ele arrumar um emprego maior de gerente, ele vai embora. Então, lá atrás, quando eu promovi essa pessoa para uma coisa que ela não tem perfil, gente, eu queimei a carreira dele. Fazer uma movimentação responsável diz respeito, aí eu garanti que eu não estou destruindo lá na frente. E o que eu mais vejo é destruição. A quantidade de gestor que acha que toda promoção é um presente é imensa, mas infelizmente não é verdade. Eu penso que, acho que para a gente não ficar talvez com esse sentimento aí que vocês estão manifestando, né, de meu Deus, não tem mais sentido, né? Na verdade, o que a gente tem que entender é que existem 1 milhão de personalidades para 1 milhão de tipos de posições. Empresas, vagas, desafios, né? Então, assim, por mais que tenham alguns perfis momentâneos, quando tu vai olhar a posição, a cadeira que a pessoa vai sentar, aqui que ele vai estar exposto, isso se multiplica por características 1000. Então, assim, ok, que a minha personalidade tem um traço que eu vou conseguir explorar no nível de comportamento até um determinado ponto, outros não, eu vou ter o meu nível de desenvolvimento, mas a minha personalidade não existe, assim, eu costumo falar que assim como não existe cultura boa ou ruim, não tem julgamento de valor, não tem personalidade boa ou ruim, né? Tem... Depende para quê, né? Exatamente, tem o julgamento de valor, ele está na relação entre cultura e estratégia, assim como está na relação entre personalidade, capacidade, competência, cadeira que a pessoa vai sentar. Então, é essa relação. Se eu sou uma pessoa extremamente tímida, né, que a timidez, me desculpa que eu não sou da área da psicologia, mas não sei se é uma característica de personalidade, mas vamos lá, um traço. Né? Eu sou uma pessoa extremamente tímida, consigo me desenvolver até um determinado ponto em termos de comunicação? Sim. Isso é bom ou ruim? Não sei. Se eu quero ser um professor, se eu quero ser um palestrante, talvez seja bem ruim e eu vou ter que me desgastar horrores e nunca vou ser o melhor palestrante do mundo, né? Agora, se eu quero ser talvez um técnico de TI, é perfeito, talvez, né? Porque eu vou ter uma comunicação, ó, por mais que hoje os técnicos de TI já estejam expandindo a sua necessidade de comunicação, né? Mas, enfim, é muito mais
é menos impactante do que ir para um palestrante, é menos necessária para um palestrante. Então, eu acho que é essa composição que a gente tem que olhar e tem que entender. Para 1000 desafios, existem 1000 tipos de possibilidades e de personalidades, né? Então, quando a gente está trabalhando um processo seletivo ou numa análise, seja para identificar nos líderes quem vai liderar, quem vai fazer, vai ser, vamos dizer assim, os meus heróis, né, as minhas referências dentro de um processo de transformação de cultura, é importante a gente olhar essas características, o quanto aderente é aquilo que a gente está querendo buscar, sim, o quanto é possível de transformação, sim, mas precisa entender qual é o ponto, qual é o desafio, qual é aquele momento, e aquilo que é mais importante naquele momento. E aí a gente também trabalha, porque quando a gente fala do mundo organizacional, é isso, não existe um ideal, tu não vai talvez conseguir a pessoa ideal. Então a gente tem que olhar também para uma composição de time, de cadeiras. Então, para uma estrutura de transformação de cultura ou para um fortalecimento de cultura, eu vou ter algumas características importantes, que talvez eu não vá encontrar todas elas na mesma pessoa, mas eu tenho uma equipe onde eu consiga conscientemente compor para que o Marcelo tenha uma das características, a Maria tenha outra das características, a Fernanda outra, que a gente consiga compartilhar e co-construir isto como um time, Perfeito. Como uma visão de time. Maravilha, porque achar a pessoa ideal, a pessoa perfeita, impossível. Fernanda, para mim é uma musiquinha assim para os meus ouvidos isso que tu falou, porque tipo o que me preocupa nesse processo é que se não houver esse pensamento de composição sistêmica de time, combinando habilidades diferentes, do cara que aperta botão bem, eu aperto botão muito mal. Qualquer coisa repetida para fazer que requer uma puta concentração, etc, eu não vou fazer legal, entendeu? Eu tenho um outro tipo de cabeça. Agora, isso não pode significar que eu não posso ser líder, cara. As características de liderança são elas muitas são características mais amplas, né? Por isso são 102 que a gente usa e não 4 ou 5 como as ferramentas convencionais. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: essa visão de composição de time, né? Tipo, de combinar habilidades justamente porque a gente não vai achar o ideal, né? Vai achar um, vai achar dois, beleza, mas tem um tipo de composição de time, ela também vai combinar com uma cultura que valorize mais o time do que o individual. Sim, mas tem uma questão de complementariedade que não é só valorizar o time. Um bom cara de finanças não é um bom cara de marketing, um bom cara de inovação não é um bom cara de regulatório. Então, é uma questão de melhor posição de jogo, sabe? Igual a gente põe lá. Perfeito, mas dentro de finanças, tu pode ter um cara criativo de finanças. Depende de onde. Alguns lugares não, por isso que eles têm que harmonizar com a cultura. Tem que harmonizar com a cultura. E esse eu acho que é mais um elemento que eu acho que as corporações hoje elas têm que olhar e até faz parte dessa adaptação a um novo contexto social, de mercado geracional, seja lá o que for, né? Porque as empresas sempre constroem as suas cadeiras, as suas posições, e aí tem lá o bendito ou maldito perfil de cargo. E aí um perfil de cargo que cria um padrão, uma caixa. Só que isso serve para, vamos dizer assim, alinhar determinadas coisas. Mas quando tu vai fazer um processo seletivo, quando tu vai olhar alguém para exercer aquele cargo, junto com aquilo, ou além daquilo, tem o desafio da posição. Porque às vezes eu vou contratar um gerente comercial para liderar uma equipe que precisa vender mais, às vezes eu vou contratar um gerente comercial que precisa liderar uma expansão geográfica. É diferente. Então, exatamente. O que é aquela cara? Então, o perfil de cargo talvez seja exatamente o mesmo, gerente comercial. Agora, quando eu vou olhar o desafio ao qual aquele gerente vai estar exposto, ele pode mudar completamente as características que eu vou buscar na pessoa para qual posição eu vou olhar. E aí é que vem o desapego do que a gente está acostumado. A gente está acostumado
a quando contratar ou promover ou selecionar uma pessoa, que aquela relação ela seja para sempre. O mito do para sempre, ele realmente não faz mais relação com o estereótipo de mundo que a gente está vivendo. Então, essa crença de que essa relação é para sempre, nem sempre vai ser possível. É claro que a gente precisa ter retorno do investimento. Tem a ver com a contribuição que cada um está dando para aquele momento, para aquele desafio. Claro. Porque, por exemplo, eu contratei um gerente comercial para dar conta do meu desafio de expansão geográfica, sei lá, que eu tenho neste momento. E aí, 5 anos ele fez isso, cumpriu, e talvez dali eu só vá ter que sustentar, crescer, venda, mas, né? E aí vai me exigir outras competências que pode ser que aquela pessoa tenha e consiga desenvolver, pode ser que não. E aí isso é que a gente precisa trabalhar, discutir, conversar e entender que as relações são relações de sucesso para aquilo que foi contratado. E que foi contratado nem sempre ele é eterno. Uma coisa que para mim fez muito sentido, assim, mas eu não ainda... sempre foi uma equação, assim, a gente tem discutido também muito aqui na empresa, e eu acho que aqui a Maria Cândida trouxe uma luz, assim, ao menos pessoalmente para mim aqui, que tenho visto isso. E aí eu preciso te falar uma coisa, senão não vou aguentar. Tem uma reunião marcada minha com a sua equipe para falar sobre esses assuntos amanhã. Legal. Tá bem. E eu não sabia de nada disso, eu não sabia nem que você ia estar aqui. Eu falei, deixa eu dar um pouco de paz para o Álvaro. Tá bem. Mas eu posso fazer a pergunta daí? Claro, por favor. Não, não é uma pergunta. Eu acho que isso aí amanhã, agora, há pouquinho eu falei, o pessoal tem que assistir, o colegiado vai ter que assistir aí o nosso... Porque está conversando muito também, assim, com os nossos dilemas. E uma das coisas, Maria Cândida, que tu trazes, que para mim fez sentido, e, Marcelo, a gente discutiu esses dias também sobre isso, o nosso contexto aqui de cultura é exatamente a busca por um ambiente autogerido, onde as pessoas sejam proprietárias, enfim, das decisões, que o ambiente permita isso, e claro, nessa caminhada tem N componentes, assim, desde a liderança, as pessoas, nós, nesse processo, teve um momento que eu enxergava tudo isso e dizia assim, e lá atrás as pessoas aplaudiram, via de regra, as pessoas que estavam, vamos lá, né, ganhando poder aplaudiram, num primeiro momento. As pessoas que tiveram uma sensação, assim, de subtração de poder, tiveram resistência. Com o passar do tempo, todo mundo se desconfortou, porque aquelas pessoas que estavam sendo convidadas a assumirem seu papel começaram também a ver que a escola da vida ensinou elas a sempre ter alguém que dissesse o que fazer, quando fazer, como fazer e o que fazer, né? Tem todos os 5W, 2Hs, né? Tinha alguém que fazia isso. E aí a gente começou a se dar conta que algumas pessoas começaram a transitar muito bem nesse convite, outras pessoas começaram a ter muita dificuldade nesse ambiente, não importando as pessoas que foram desconfortadas ou não. Né? Lembrando que teve um momento que todo mundo ficou desconfortável nesse processo, né? Piorou antes de melhorar. Mas o que a gente viu que algumas pessoas começaram a navegar muito bem, fluir muito bem nesse convite, outras começaram... E aí, teve um momento que eu me dei conta que... Não é que eu me dei conta, eu associei com a organização orientada por valores, e lá ele põe uma pirâmide de Maslow, e coloca os níveis de consciência também como Maslow coloca. Né? Você tem uma caminhada para ampliação da consciência, apropriação desse entendimento, e eu passei a entender a partir dessa leitura que não, é normal, cada um no seu tempo, e estava atribuindo a isso. Agora, te escutando, e ver se eu estou certo, uma coisa é consciência, outra coisa é substrato para isso, perfeito. Personalidade. Uhum. Então, assim, tem... E uma outra coisa é prontidão. Porque eu posso ter substrato, mas ainda não ter prontidão. Então, você pega... Mas a prontidão, para mim, na minha opinião, a prontidão está lá na construção da personalidade que tu mencionou. Isso, para mim, é o substrato. Não? A construção da personalidade é potencial. Você pode ter um alto potencial para ser um gerente, um CFO, um presidente.
mas a sua prontidão está baixa, porque a sua personalidade foi formada na primeira infância. Então, uma vez formada, tem exceções, mas via de regra ela não muda. O que muda ao longo do tempo é a prontidão que tem a ver com bagagem, com repertório, com experiência, com domínio técnico. Tá. Então, eu gosto de usar o exemplo. Você pega um estagiário com potencial de presidente, mas a prontidão dele é 0. Tá. Ou muito baixa. Ao longo do tempo, a prontidão vai aumentando para ele alcançar o potencial máximo que ele tem. A prontidão, e eu já te passo, Fernanda, a prontidão conversa mais, então, com ampliação de consciência do que com... Isso. Tá bem. Não, tá bem. Eu trouxe um componente novo, tá, Maria Cândida? Eu ia brincar que... Na minha equação. Eu ia brincar que eu costumo dizer que isso é a diferença de prontidão e potencial é o hardware e o software. A personalidade é o hardware. A prontidão é o software. Então, assim, às vezes tu tem um hardware enorme que está com pouco software instalado. Então, ali a questão é instalar software. Agora, quando o hardware esgotou, não tem mais como, né, colocar mais software ali para dentro. Tá, então é o seguinte, significa que por mais consciência ampliada ou prontidão que a pessoa possa ter, se não tiver uma predisposição, vamos lá, de genética de personalidade, se é um termo correto para usar, da personalidade aí, o cara vai bater com a cabeça na parede. É isso mesmo. Dependendo da cultura. E dependendo do desafio. Eu posso ter um teto muito grande para um desafio e muito baixo para outro. Sim. Então, quando a pessoa vai para uma trilha convergente com a sua personalidade, o teto é mais alto. Não, divergente é mais baixo. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, as soluções das organizações exatamente estão nessa coisa da prontidão, de entregar em capacitação, de entregar em conscientização, de entregar em reflexão, e tudo isso é absolutamente necessário, mas, quem sabe, involuntariamente, negligenciarem esse outro aspecto que tem a ver com a coisa do casamento da personalidade com o desafio. Sim. A gente tem agora um Sicredi que o presidente teve esse mesmo insight que você, e ele está trabalhando com 90 mapeamentos, exatamente agora, porque ele falou, eu estou descobrindo que eu estou dando murro em ponta de faca. E aí, justamente porque entendeu. Acho que uma palavra final, né? Então, uma palavrinha final de cada um para a gente se despedir, então. Eu peço mais conversas como essa. É um prazer poder fazer esse tipo de reflexão e provocação e construção conjunta. Muito obrigada. Muito bom, obrigado, viu, Maria Cândida? Muito, muito legal. Fernanda. Obrigada aí pela oportunidade da gente poder estar batendo esse papo. Com certeza, eu acho que a gente tem temas aqui, tem vários outros temas que a gente poderia, né, construir novos programas e realmente, assim, acho que esse tipo de bate-papo ele é extremamente construtivo porque todo tipo de conversa, assim, ele serve para a gente ampliar a consciência. Quantas coisas todos nós aqui, né, ficamos aqui dentro reverberando em função da fala de um ou de outro, que nos faz pensar, refletir, e toda vez que a gente amplia consciência e reflete, eu acho que a gente sai um pouquinho melhor. Então, por mais papos como esse também. Vou te deixar para o final aí, Álvaro, não vem com essa, que eu já vi que tu ia me jogar o rojão de terminar, vou deixar para ti. Vai lá. Eu fiquei com gostinho de quero mais também, tipo, não vi nem passar o tempo. E acho também, concordo com a Fernanda, tipo, tem uma abertura para esse tema se desdobrar em muita coisa, né? Então, tipo assim, daqui a pouco nós temos que fazer aí uma série cultura e estratégia e abordar todos os temas que se mostrarem pertinentes nesse guarda-chuva, porque ele é muito rico mesmo. Legal. E é um tema que tem instigado muita alta liderança, né? É um tema de que hoje, felizmente, né, os principais líderes das organizações se apropriaram deste tema. Então, eu acho que tem um ambiente fértil aí para isso. Legal, agradecer também, acho que foi sensacional o papo também, gostinho de quero mais, acho que a gente pode aí reeditar. Normalmente, tá, Fernanda, Maria Cândida, a gente tem marcado à noite porque a gente vai acompanhar de um bom vinho nessa conversa. A conversa foi ainda melhor. Então, a gente já deixa aqui o convite para vocês, aí, quem sabe a gente reedita aí um outro papo, aí, dá continuidade a tudo isso. Aos que estão nos assistindo, que
divulguem aqui o nosso canal. O canal tem esse guarda-chuva da ampliação de consciência. Se inscrevam, convidem outras pessoas e que a gente possa fortalecer essa proposta colaborativa que é o GQF. Tá bom, gente? Muito obrigado. Obrigado a todos. Maria Cândida, Fernanda, Marcelo. Um abraço a todos. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado. Um abração. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Cooperar. Colaborar. Contribuir. Por meio do aprendizado. Despertar a consciência. A sua. A minha. As nossas. Buscar olhares diversos Sobre temas relevantes. estimular pensares para a nossa evolução. Quando alguém evolui, todos nós evoluímos. Provocar reflexões. Que promovam ação. Diversidade. Inclusão. Estratégia. Inovação. É sempre sobre pessoas. Vamos juntos